Boa noite, meu Pai do Senhor. Tá tudo certo aí? Então tá bom. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus pela vida de vocês que estão assistindo, aqueles que irão assistir ainda. Que Deus realmente venha falar com vocês essa noite, que abra seu coração para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que essa palavra vem da parte de Deus. Então, abra seu coração aí. Vamos orar antes de começar. Hoje a Regiane não pode estar, né? Está um compromisso de família, mas glória a Deus, vamos tocar aí. Amém? Senhor Deus, glorioso Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Sua presença, para te pedir e antes te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor és em nossa vida, pelas Suas maravilhas sobre nós, a Sua fidelidade, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós só temos que te agradecer, Pai. E neste momento nós queremos abrir o nosso coração, Pai, a ouvir a Tua voz, a ouvir a Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar em nossos corações aquilo que nós precisamos, Deus. Em nome de Jesus, abençoe cada um, cada ouvinte, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom, é sempre um desafio, né? A gente pensar num tema, buscar um tema e falar, Deus, o que eu posso falar para os irmãos, o que vai acrescentar, me dê direções, né? E a gente vai buscando algumas palavras, né? Vai vendo algumas coisas que a gente meditou lá atrás e tal, e até mesmo analisando o cenário que a gente passa, né, o dia a dia nosso, ou de repente de alguns outros irmãos, enfim. E sempre um desafio, né? É um desafio gostoso, mas é um desafio. E eu falei, Deus, e aí, o que eu falo? Né? Eu normalmente, até os jovens, normalmente eu sou um pouquinho mais duro, né, nas palavras. Eu falei, Deus, eu acho que eu preciso de um conforto, né? Uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, né? E como é bom ouvir isso, né? Por muitas vezes a gente está num bem bom, né? E tudo está dando certo e a gente não vê a bondade de Deus nas nossas vidas, né? Essa semana, acho que foi ontem ou domingo, eu estava com meu filho tocando violão, né? Aí eu comecei a tocar aquela música, não vou cantar aqui para vocês, porque vocês não merecem isso, né? Mas aquela música A Bondade de Deus, né? Falando sobre a fidelidade de Deus, falando sobre a bondade de Deus, né? Eu falei, é sobre isso, né? É sobre isso que eu preciso falar, de um Deus presente, né? Um Deus ali atuante, né? Não só um Deus que ele só olha e não faz nada, né? Mas é um Deus atuante, um Deus presente, né? O Deus Emanuel. A última ministração que eu falei algumas características de Deus, né? Falei sobre o Jeová Nissi, o Deus na nossa bandeira, é aquele que vai na nossa frente, é aquele que batalha nossas batalhas, né? É o Jeová Nissi. Falei sobre o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, né? Vocês podem conferir isso aí em Romanos 8, né? 8 do 31 em diante. Falei sobre o Deus de Tsidkenu, a nossa justiça, aquele que nos justifica, é aquele que nos justificou, e hoje a gente pode entrar na presença de Deus sem nenhuma culpa ou senso de condenação, né? E o Deus Emanuel, o Deus sempre presente, né? Aquele que está sempre ao nosso lado, e Ele nos deu promessas, e mais promessas, confirmando que Ele nunca nos iria abandonar, né? Você vê lá, Jesus fala que uma mãe ele pode abandonar o filho, os amigos, enfim, tal, mas eu nunca abandonarei vocês, né? E é nessa promessa que a gente se apega. Ele fala assim que iria enviar o Consolador, né? O Espírito Consolador, o Espírito Santo,
que venha nos consolar, né? Em Romanos 8, 26 também fala sobre isso, né? Ele ajuda nas nossas fraquezas, né? E como é bom olhar para a Bíblia e ver a virtude e o caráter de Deus sendo manifestado ali. E quanto mais a gente se entrega à leitura da palavra, quanto mais a gente se entrega ao reino de Deus, né, mais essa virtude de Deus ela é manifestada na nossa vida. E a partir desse momento a gente não somente vê a virtude de Deus sendo manifestada na Bíblia, mas também sendo manifestada em nós, né? E isso é maravilhoso, né? Mas, né, a gente se depara com o dia a dia e algumas coisas acontecem, aí vem a ansiedade. A gente tem falado aí nas ministrações da célula, a gente tem falado sobre o nosso inimigo, né? E a gente tem esse inimigo e é uma batalha constante, né? E muitas vezes a gente deixa-se estar vulnerável, né? A gente se torna-se vulnerável devido à situação, ao cenário. A gente olha hoje ao cenário do mundo global, o globo, e a gente vê o cenário da nossa realidade, seja da nossa família, seja da nossa cidade, seja do nosso país, enfim, e a gente teme, né? A gente sente medo, né? E quando a gente absorve todas essas informações sem levar à luz da palavra, aí vem a ansiedade, né? Aí você olha o desemprego, aí você olha a financeira, a economia, guerras que está refletindo aqui no Brasil, que está longe do Brasil, mas reflete. E como lidar com isso, né? Como que a gente lidar no dia a dia com essa situação, como levar isso à luz da palavra. E ao olhar todo esse cenário, e eu também sou homem, né? E ali a gente vê, e ali a gente vê, se a gente não vigiar, a gente olha para o cenário e se abate, né? E se abate. Olha o que está acontecendo, e aí vem... a gente começa a olhar para o cenário, porque ele é real, né? Ele é tocável, né? Ele está ali, você pode tocar aquele cenário adverso. Mas Deus, ele tem uma palavra para a gente. É isso que nos consola, é isso que nos dá esperança, né? A Bíblia mesmo fala que se tua esperança está aqui nas coisas terrenas, se a tua esperança, traduzindo, né? Se a tua esperança está na política, se a tua esperança estiver na economia, se a tua esperança estiver no teu intelecto, se a tua esperança estiver nas suas condições, você é o mais miserável de todos os homens, né? Mas a nossa esperança está em Deus, né? É Ele que a gente pode olhar e ter a esperança, né? Eu sei que em alguns momentos a gente luta contra a nossa esperança, né? Assim como Abraão, né? Romanos fala novamente que Abraão lutou contra a sua esperança, né? E como é difícil, né? Abraão olhava a situação, era uma situação adversa, era Sara com seu corpo amortecido, ele também, já quase 100 anos, e a promessa, existia uma promessa sobre eles, que era que eles teriam um filho, né? O filho da promessa. E como, diante de toda essa situação, como proceder, né? E Deus me deu uma palavra, né? Uma palavra em cima disso, porque todos nós estamos sujeitos à ansiedade, a uma preocupação diária, né? Uma preocupação, seja qual for, seja na política, seja na economia, seja na família, a gente sempre tem uma preocupação, né? A gente sempre está ali em alguma coisa que a gente tem que ter uma preocupação, em alerta, enfim. É claro que tem dias
que a gente vai estar bem e sem nenhuma preocupação, mas também tem dias que é o dia mau, né? O dia mau vem para todos, né? A palavra de Deus diz que o dia mau chegará, né? O sol nasce para todo mundo, né? Seja você cristão, seja ou não, o sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. E as situações podem vir, as situações contrárias podem vir. Mas só para começar lá, para começar bem, vamos lá em Mateus 6, 25 ao 39. Todos conhecem, é maravilhoso esse versículo aqui. Eu, junto com Salmos 139 e Salmos 103, para mim é um dos versículos, capítulos mais lindos, né, da Bíblia. Diz assim, no capítulo 25, Mateus 6, do 25 em diante, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem se ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois ao amanhã trará o seu cuidado, basta o dia o seu próprio mal. Amém? Então Jesus está falando aqui, não andeis ansioso, né? E existe uma grande diferença, né? A ansiedade vai vir. Em um momento adverso, se você for lá ver 1 Crônicas 20, se eu não me engano, que é o rei Josafá. Rei Josafá, ele recebe uma notícia contrária. O mensageiro chega, Josafá, os reinos à nossa volta, eles se armaram e estão vindo sobre nós. Estão vindo para batalhar contra nós. No primeiro instante, acredito eu, imagina você ali, o cenário era o seguinte: você tinha ali a região, que era o Israel era menor, né? E em volta tinha todo um exército de não sei quantos mil homens, muito mais do que tinha Israel. No primeiro instante, é claro que qualquer um de nós se abateria, né? Tomava aquele choque, né? Falava, meu Deus, e agora? Né? Mas Josafá, ele se prontificou, né? Ele abriu um jejum em toda a nação, até os animais jejuaram, entraram em oração, né? Claro que os animais não entraram em oração, mas jejuaram. Todo o povo, ele se vestiu de saco, de cinzas, e começou a clamar a Deus, né? E Deus deu uma direção a Josafá, depois você pode acompanhar lá, acho que é a 1 Crônicas 20 ou 2 Crônicas. Se não for, lê as duas crônicas, que vai ser bênção na vida de vocês. E Josafá, ele
naquele primeiro instante, ele sentiu a ansiedade, mas depois ele se colocou diante de Deus, né? Então, imagina se Josafá ele fosse batalhar ansioso, né? Então, eles estão vindo, então vou batalhar ansioso, ele iria andar ansioso, certeza que ele não teria a vitória que ele teve. A vitória dele foi espetacular, né? A direção que Deus deu a Josafá foi espetacular, porque na frente da batalha, Deus ele não falou para Josafá, coloque os escudeiros na frente da batalha. Ele falou, coloque o louvor na frente da batalha. E eu estou dando spoiler, mas eu vou dar continuidade aqui. E Deus ele colocou o louvor na frente da batalha. Para qualquer cenário que hoje a gente tem visto guerra, né? Imagina lá em Israel, né, que está tendo a guerra mais latente, né? Imagina Israel fala assim, agora Marquinhos, você vai lá na frente, lá da faixa de Gaza, né? Eu não sei se o Marquinhos está assistindo, mas depois você assiste, Marquinhos. Vai lá na frente da batalha e pega seu violão e louva a Deus lá, que Deus vai fazer um milagre, né? Então, aos nossos olhos carnais, a gente é loucura, né? Imagina que isso. E Deus ele falou, vai Josafá, coloque os levitas, né, lá na frente da batalha. E de fato ele colocou e Deus deu a vitória. E eles nem precisaram batalhar. Os reinos, vinham vários reinos, né? Eles lutaram entre si, né? E Deus deu a vitória a Josafá. Mas se ele tivesse andado em ansiedade, ele teria precipitado, né? Aqui tem uma parte, por que andais ansioso? Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, Josafá ele podia falar assim, não, vou andar ansioso, vou resolver, vou pegar uma batalha, vou fazer não sei o que, vou pegar um empréstimo de armas com tal, não sei o que, e tentar resolver da sua própria força, né? E não iria ter a vitória que ele teve, nem da maneira que o milagre que ele teve, ele não iria experimentar. Então, o que a gente precisa... primeira coisa aqui que a gente precisa entender é que a gente não deve andar ansioso, né? A gente não pode tomar as decisões na ansiedade. Talvez vocês vão se identificar aí. Mas quantas vezes a gente andou na ansiedade e tomou decisões como um empréstimo, que tem que pagar não sei quantos de juros, por causa da ansiedade, né? Ou por causa da ansiedade tomou uma decisão numa conversa ali, então eu me demito, né? Aí você fala, depois que você fez a besteira, você vai olhar e falar, não acredito, porque eu fui tomar as decisões assim. E Jesus orienta, não andeis ansioso. Lá em Provérbios ele fala que você não consegue proibir um pássaro de andar sobre a sua cabeça, né? Mas você pode impedi-lo de ele fazer um ninho. E da mesma forma é a ansiedade. Num cenário, a gente, no primeiro momento, pode até se abalar e falar, e agora, o que aconteceu? Mas a gente não pode permitir que a ansiedade cria ninho sobre a nossa cabeça. Porque aí, quando cria o ninho sobre a nossa cabeça, aí a ansiedade ela vem tomando todos os nossos pensamentos, e eu já vou falar sobre pensamentos. Ela toma todas as nossas emoções, ela realmente pega a nossa alma como um todo, o pensamento, emoções e vontade.
ela vem e faz um estrago de fato, né? E a gente precisa aprender, né, a depender de Deus, né? E aqui ele vai discorrendo, vai falando assim, vai fazendo um comparativo entre os pássaros, que eles não semeiam, eles não fazem nada, mas o Pai Celestial, o mesmo Pai nosso Pai, ele provê todos os dias as necessidades daquele passarinho. Ou os lírios do campo, que hoje nasce, amanhã morre, mas Deus, ele dá as vestes mais bonitas, né? Jesus fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu desta maneira. Depois que ele fala tudo isso, ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? É você entender a autoridade de Deus, né? A capacidade de Deus, né? Diante dessa situação, né? Diante de uma situação adversa, diante de uma situação contrária, a gente se entregar à autoridade de Deus, ao reino de Deus, né? O reino de Deus, o pastor sempre fala aqui, o reino de Deus não é um lugar físico, né? Como Osasco, como Inglaterra, que é um Reino Unido, Canadá, enfim, não é um reino físico, mas é uma condição que você dá a Deus para trabalhar em seu favor. Eu sei que é muito difícil neste momento, ou de repente um momento financeiro adverso, a gente falar empréstimo ou esperar em Deus, né? A gente tem essas decisões, né? Aí você vê na porta batendo o aluguel, olha, conta de luz, conta de água. As pressões vêm, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus, né? Buscai primeiro, buscai você ter condições, dar condições a Deus trabalhar em seu favor, né? Buscai o reino, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando a gente fala sobre buscar o reino, é buscar o tratar de Deus em nossas vidas, né? E Ele vai tratar, Ele vai vir com o Espírito Santo, né? A gente tem aprendido há tantos anos sobre isso, que o Espírito Santo é aquele que vai nos curar, aquele que vai nos tratar, é aquele que, lá em Romanos 8, 26, é aquele que cuida das nossas fraquezas, né? É aquele que cuida de nós o tempo todo, né? Aí, para acrescentar, vamos lá para Filipenses 4, verso 4 também. Diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha, ele falando assim, não andeis. Ele não está falando assim, não tenha ansiedade, né? Não permita isso. Ele fala, não andeis, não ter uma continuidade, andar é um verbo, né? Então, você não continue, não faça, não segue nesse caminho, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas com ações de graça. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, mais uma vez, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Lá em Mateus 6, ele também fala, não andeis ansiosos, né? Com o que há de vestir, o que há de comer, o que há de beber, não andeis ansiosos. Porém, antes, aí vem o reino de Deus, né?
que as suas súplicas, as suas petições, as suas orações, com ações de graça, agradecendo, falando: Deus, Tu és o rei do meu reino, Tu és o rei deste reino. Tu és o Deus que fez todas as coisas. Obrigado, Deus, obrigado. Que seja conhecido diante de Deus as suas ações de graça. Você reconhecer que Deus, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que batalha as nossas batalhas, Ele é o Deus que faz todas as coisas por nós, né? Amém? E fala: seja conhecido, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso é maravilhoso, né? É o versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela é inexplicável. Não sei se você já passou por uma situação assim, né? E como é impossível de explicar. Uma emoção, um sentimento, né? Um sentimento bom que devemos ter, é um sentimento que está fora da nossa compreensão humana, né? A gente não consegue descrever. Ela excede todo entendimento, toda a capacidade intelectual do ser humano. A paz de Deus, ela tem a capacidade de fazer com que o homem mais inteligente do mundo não saiba explicar essa paz. Ela excede todo entendimento. E aqui ele fala de que maneira você pode fazer um filtro na sua mente. Porque tudo começa na mente. A ansiedade, ela começa na mente, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele ensina de que maneira você filtra essa ansiedade. Como eu disse, a ansiedade vai vir. Mas você vai ter uma peneira, né? Você vai ter um modo de peneirar, filtrar esses pensamentos. Ele fala assim, ó: quando vier a ansiedade bater na sua porta, leve cativo todo o seu pensamento a Deus, né? Leve, e você vai usar esse filtro aqui, ó. O que você está pensando é verdadeiro? Aí você leva a luz da palavra, né? Não, isso não é verdadeiro. O que é verdade absoluta é o que Deus diz o que Deus diz em sua palavra. Então isso não é verdadeiro. É respeitável? É justo? É puro? É amável? Tem boa fama? Há alguma virtude? Existe algum louvor? Se passou nos critérios do filtro, amém. Isso que deve ocupar os seus pensamentos. Se não passar, você descarta. É claro, a ansiedade é um negócio, a gente está falando aqui, pelo menos é o meu pensamento, tá? Que é jogo rápido, né? Jogo rápido. Então, o pensamento vem, você tem que já filtrar já na rapidez também, né? E de que maneira a gente vai ter a capacidade de fazer esse filtro rápido, né? É se entregando ao Espírito Santo e se entregando à palavra. Você só vai saber se aquilo é verdadeiro ou falso se você tiver conhecimento profundo na palavra de Deus, né? Claro, a gente vai aprendendo, é um processo de aprendizado, né? Eu não vou conhecer tudo de Deus, porque a minha mente é limitada. Eu vou conhecer muito de Deus, mas não o todo, né? A gente não consegue explicar o todo de Deus, né? Mas eu posso conhecer a profundidade, a grandeza de Deus, a largura, enfim, de Deus. Amém? Então a gente precisa se entregar à palavra. A gente precisa conhecer o Deus ao qual nós servimos. Você quer conhecer Deus? É aqui na palavra de Deus. Na palavra dele você vai conhecer Ele. Você vai conhecer as virtudes, você vai conhecer o caráter de Deus. E quando você conhece as virtudes e o caráter de Deus, você fica mais tranquilo, né? Você fica mais em paz. A gente faz isso
a gente exerce fé o tempo todo, né? Por exemplo, um banco. A gente coloca muita fé no banco, né? A gente exerce fé diante do banco. A gente coloca lá um banco X, né? Não vou falar o nome aqui do banco, mas, enfim, a gente coloca um banco X e o nosso dinheiro, aquilo, a gente batalhou tanto e a gente deixa o dinheiro lá pela confiança que a gente tem no banco. O banco tem 30 anos, o banco tem 40 anos, nunca deu problema, né? E tal. O banco, quem está na frente do banco é um economista, não sei das quantas e tal, não sei o quê. A gente dá credibilidade só pelo nome do banco. Só o nome do banco você fala assim, não, esse tem credibilidade, né? Eu vou investir esse dinheiro porque é o gerente do banco X que está falando, não é qualquer um, é o banco X. E a gente exerce isso. Por quê? Porque a gente vê comercial, a gente vê outros correntistas, a experiência, outras pessoas acreditam nele, então isso vai gerando em nós uma fé sobre aquele produto, sobre aquela empresa, enfim. E da mesma maneira Deus, né? É claro que a palavra de Deus é infinitamente melhor do que qualquer empresa aí. Então Deus, ele dá promessas, né? A gente olha assim e vê o caráter de Deus, né? O caráter de Deus sendo manifestado, que ele salta assim, o caráter de Deus salta na Bíblia Sagrada, né? Quanto mais conhecimento a gente tem sobre a Bíblia, mais a gente vai ter consciência desse caráter e virtude. Amém? E para finalizarmos, eu tenho um capítulo tão lindo, e eu deixo esse capítulo para vocês meditarem, diante de uma situação contrária às nossas vidas, e é Salmo 121, deixa eu abrir aqui, gente, Salmo 121, é um salmo maravilhoso, né? E diante de uma situação contrária, acho que é uma das orações mais lindas que a gente pode fazer, né? Ele diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, a tua mente. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então, diante de uma situação contrária, ore assim, fale, Deus, de onde me virá o socorro? A alma grita, de onde me virá o socorro? Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí vem a resposta, o meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que o meu andar, que eu ande pela ansiedade. Ele fala assim, ele não permitirá que teus pés vacilem. Traduzindo aqui para o nosso cenário, ele não vai permitir que a gente ande em ansiedade, porque a gente confia nele. A gente confia nele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus realmente, em momentos difíceis, que todos nós passamos, todos nós estamos sujeitos a isso, a gente se entregue ao Senhor. E é bom deixar bem claro aqui, não só nos dias maus, né? Mas nos dias bons também, a gente busca o Senhor, porque aí a gente vai estar firme, né, nesse dia mau. Se você está bem hoje, glória a Deus pela sua vida. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor porque você vai ter vigor,
você vai ter ânimo, você tem ânimo, tudo está acontecendo muito bem. Busque ao Senhor. Tudo está acontecendo, tudo ruim. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Todo o tempo. Todo o tempo. Para que a gente, no dia mau, a gente esteja preparado. Porque virá dias maus. Não que eu estou desejando para vocês, longe de mim isso, mas é certo, né? É certo. Jesus ele nunca deixou, nunca falou assim, vocês não vão ter dias maus não, tá? Jesus nunca disse isso. Jesus ele fala assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Persevere. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus fale muito ainda com vocês, que vocês meditem sobre isso. Lê lá Crônicas, 1 Crônicas 20. E Deus vai falar bastante com vocês. Amém? Bom, os avisos. Algumas células adiantaram, então provavelmente procure seu líder, mas acredito que algumas células vai acontecer amanhã, tá? A minha célula, a célula 1, ela vai acontecer amanhã às 8 horas na minha casa, tá? Culto às 18, de manhã nos domingos de manhã tem a sala de doutrinas, que é muito boa o ensinamento, tá? Temos também, durante a semana, procure aí o Roger, o André, Zenaide, Cida, acho que a irmã Lourdes também, que é presencial aqui. Temos a oração aí via WhatsApp. De domingo às 5 horas aqui também tem o Zé Neném, né, intercedendo aqui com o pessoal de missões. Venha orar aqui também, tá? Acredito que é isso. A Regiane não está aqui para me dar uma cola, olha só. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Eu vou orar aqui para encerrar. Senhor Deus, aqui estamos, ó Deus, diante de Ti. Pai, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a confiar em Ti nos momentos de tribulação, os momentos bons também, os momentos ruins, aquele dia que a gente não tem saída, a gente não encontra saída, mas que a gente possa entregar os nossos caminhos ao Senhor. Entregar os nossos caminhos, porque os seus caminhos são maiores que os nossos, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos leve a Sua palavra, a compreensão da Sua palavra, que o Espírito Santo nos revele aquilo que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor revele as Suas verdades sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, que possamos ter uma noite agradável, uma noite abençoada por Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe vocês e até mais.